Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. Hoje eu venho fazer com vocês um passo a passo bem rapidinho, né? Porque na verdade eu vou fazer uma série de vídeos para iniciantes, porque eu tenho muitos seguidores e seguidoras que são iniciantes e pedem assim para eu tirar várias dúvidas básicas, né, de crochê. E aí eu resolvi fazer uma série de leitura de gráficos, tá? Porque uma das questões básicas, né, do crochê é que as pessoas tentam reproduzir algumas peças minhas aqui do canal, né, de alguns vídeos meus que não são para iniciantes, mas tem muita iniciante que consegue fazer, reproduzir. E aí a dúvida sempre né, em relação a questões relacionadas à tensão de pontos, tá? Para quem está começando no crochê, né, que tem pouco tempo ainda que está treinando, muita gente me faz pergunta do tipo: como faz para deixar todas as peças do mesmo tamanho? Como faz na situação em que o meu está embabadando ou o meu está emborcando? Fazendo a reprodução do meu vídeo com o mesmo fio, com a mesma agulha e não fica igualzinho o meu, tá? Então, assim, tudo isso está relacionado à tensão de pontos. Então, nessa série de vídeos com gráficos que eu vou fazer para vocês, que eu vou gravar para vocês, eu vou estar mostrando para vocês essa questão da tensão de ponto, tá? Às vezes vocês vão pegar um gráfico na internet, né? Quem já sabe fazer a tradução, né, dos pontos aqui, vai começar a fazer e não vai dar certo, né? Então, isso acontece comigo também, tá, gente? Porque é a questão da tensão do ponto. Tensão de ponto é o quê? Algumas pessoas vão ter o ponto um pouco mais apertado, né? Vão botar mais força na hora de fazer o crochê, e outras pessoas vão deixar o ponto mais frouxinho, vão colocar menos força na hora de fazer o crochê. Isso também não significa que de um dia para o outro você também possa mudar a sua tensão de ponto, tá? Tem muita coisa relacionada, inclusive, à questão emocional. Vai ter dias que você pode estar um pouco mais tensa e acaba passando isso também para o crochê, tá bom? Então, assim, a dica básica, tá? Que eu já vou deixar em todos os vídeos aqui de gráficos, é a questão da agulha, tá? Se você está reproduzindo algum passo a passo, alguma videoaula, e você perceber que não está, por exemplo, está embabadando, né? Minha primeira sugestão, tá? Para você conseguir resolver essa questão de embabadar, é você diminuir o número de agulha, tá? Número de agulha que eu digo assim, se você está usando a 3,5, você vai diminuir para a 3, tá bom? Ou 3,25, né? Que também tem agulhas que tem uma numeração um pouco quebradinha, né? Então, você vai diminuindo para você apertar esse ponto e aí naquela parte que você está embabadando, ela ficar um pouco mais justinha. Seria isso, tá? E se você está fazendo o trabalho e está emborcando, significa que sua tensão de ponto é um pouco maior do que da professora do passo a passo, tá? Que está reproduzindo passo a passo. Então, eu recomendo logo de primeira você aumentar o número de agulha. Então, se você está trabalhando com a 3,5, eu vou recomendar que você utilize a de número 4, tá? Para soltar um pouquinho a sua tensão de ponto, porque é um pouco mais apertada do que da professora. Então, com isso, a gente vai fazer agora aqui um modelo, tá? Peguei isso aqui da internet, imprimi para ficar mais fácil para eu poder estar reproduzindo aqui com vocês. E a gente vai fazer a leitura. Peguei um modelo aqui que não era muito difícil, tá? Que tem pontos mais básicos, para eu poder orientar quem é iniciante e quem não sabe fazer leitura de gráfico. Tem muita gente que faz crochê, inclusive, e que não sabe fazer leitura de gráfico. Eu vou utilizar como material nessa videoaula esse barbante aqui da Eco Brasil, Soberano, tá? A câmera tá um pouquinho em cima, mas aqui, ó, dá pra vocês verem o rótulo, tá? É da Eco Brasil. Eu vou utilizar o 48 Rosa Bebê. Esse barbante aqui, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês, quem quiser, que tiver interesse em pedir ele, tá bom? Na loja Lorelar Artigos, que é a loja que eu indico. E a ordem desse fio, ele é a ordem 6. Então, a própria Soberano, né, que é a fabricante, ela recomenda que a gente utilize a agulha de crochê 3,5 milímetros, tá? Para um fio 6. Então, essa agulha aqui, minha, é a agulha 3,5 milímetro, tá? Eu uso cabo emborrachado porque a minha pegada é em pegada de faca, tá? Que é desse jeito aqui, ó, que eu faço crochê. Outra dúvida que muita gente também me pergunta, tem gente que tem dificuldade de pegar assim, e isso aqui não é obrigatório, tá, gente? Você pode trabalhar ela também como caneta, né? Tem gente que já sabe fazer crochê e aí já pega diferente, pega assim, tá? Em formato de caneta, como se fosse escrever, tá? Então faz crochê assim. Não precisa mudar o jeito de pegar na agulha, tá bom? Vai fazer a sua pegada de acordo que fique mais confortável. Então eu pego aqui, ó,
pegar aqui o fio. Esse fio aqui também, esse novelo, né, barbante, eu trabalho retirando o cone do centro. Eu tiro aqui o cone, ó, e puxo o fio do meio, tá? Porque eu gosto de manter a embalagem com o plástico para não sujar, pegar poeira, tá? No ateliê principalmente, porque tem fios que soltam muita poeira e aí a gente acaba tendo mais trabalho depois. Essa aqui é meu ponto de vista, tá? De acordo com a minha experiência aqui no ateliê. Ó, eu tenho os fios aqui, vou até mostrar pra vocês, ó. Esse fio aqui de amigurumi, que eu tirei a embalagem dele, mas olha quanto pelinho ele pegou já aqui no ateliê. Porque eu vou fazendo outros trabalhos e aí ele ficou em cima da minha mesa. Tô só mostrando pra vocês um exemplo, tá bom? Do que eu tô falando. E aí eu gosto de manter a embalagem e pegar o fio do meio por conta disso aqui. E também algumas pessoas relatam, né, que tem dificuldade porque o fio ele fica rolando. Na hora de você estar trabalhando, fazendo um trabalho e tá puxando o fio, ele fica rolando. Tem pessoas que compram aquele suporte, né, de botar o novelo. Então já trabalha mais fácil ali, né, porque o suporte ele puxa o fio, o cone não fica rolando por aí. Mas eu adaptei essa forma de trabalhar, eu gosto assim, né, de trabalhar assim, dá certo pra mim. O importante aqui, eu vou deixar um vídeo aqui também linkado para vocês de como eu faço para tirar esse cone, tá? Porque eu tenho aqui no canal um vídeo até antigo, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida de como tirar o cone. E a dica de quem trabalhar assim é que deixar o fio nessa posição, ó, virado para cima, tá? Deixar o cone sempre virado para cima e em cima de uma mesa e não ficar manipulando muito esse fio, porque ele realmente, se você não tiver esse cuidado, ele começa a cair aqui no meio, embolar, e aí fica mais difícil, aí não adianta nada, né? Que o objetivo é que ele fique fácil de você trabalhar, fique rápido, né? Economize tempo, porque crocheteira a gente tem que economizar o tempo, né? Pra gente poder produzir mais. Então o objetivo é que economize tempo, então ele tem que ficar paradinho em cima da mesa, conforme você estiver trabalhando. Na hora de guardar ele, acabou de fazer o trabalho, na hora de guardar também com muito cuidado. Dependendo aqui, ele vai estar só uma casquinha aqui, então cuidado para ele não sair da posição e cair aqui no meio, embolar tudo aqui no meio. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, é a primeira vez que você está conhecendo o meu canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal, conhecer primeiro, né, as playlists que eu tenho aqui, todas de passo a passo. Tem muita dica também, né, que tudo que é dica assim que eu vejo que seja relevante, eu trago aqui para vocês, tá bom? Se você já é seguidora aqui do meu canal, aquele joinha que eu vou pedir sempre para vocês, porque isso aí incentiva demais qualquer criador de conteúdo que está aqui no YouTube. Então, quando você deixa o like aqui, o joinha pra gente, isso incentiva demais aqui o criador de conteúdo a produzir mais conteúdos para vocês, né? Tudo que a gente vê aí de relevante, que seja interessante para vocês aí, de dicas, de passo a passo, né? E até mesmo para inspirar a fazer modelos novos. Então, deixa aquele joinha e também, se você quiser, né, ajudar também incentivando, compartilhando esse vídeo. Existem aqueles grupos de crochê, de crocheteiras, né, nas outras redes sociais. E se você fizer esse modelo, né, conseguir fazer, foi iniciante, reproduzir esse modelo aqui através da minha videoaula, pode me marcar lá no Instagram, tá bom? Ou me manda uma fotinha que eu vou ficar super feliz em poder ver que vocês estão conseguindo fazer. Se tiver alguma dúvida, não esqueça de me chamar lá no Instagram. Eu deixo esse canal do Instagram para vocês tirarem suas dúvidas comigo no privado, né? Porque às vezes a gente não gosta de falar em grupo, mas se vocês quiserem falar comigo no privado, pode me chamar lá no Instagram, tá bom? E se você estiver começando o seu negócio, seu empreendimento no crochê e quiser me marcar para eu poder compartilhar o seu trabalho, é só me marcar no @vanacrochê lá nos stories que eu vou compartilhar o seu trabalho. Tá bom? Então vamos lá, eu vou iniciar. A gente vai fazer, ó. Esse trabalho aqui, ele inicia com correntinhas. Nos meus outros vídeos eu ensino vocês sempre começar fazendo anel mágico. Porém, eu vou reproduzir exatamente o gráfico. Então a gente vai começar fazendo, ó, vamos ler aqui, ó, legenda. Eu até deixei a legenda junto para poder facilitar para vocês. Ó, correntinha é uma bolinha vazada, tá? Aberta, ó. Sem ser preenchida. De baixo já é ponto baixíssimo, já é uma bolinha preenchida. A de cima é uma correntinha vazada. Então, a gente vai começar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, tá? Que são 6 bolinhas vazadas. Como é que eu começo aqui fazendo o meu trabalho com correntinhas? Eu vou posicionar, ó, o início do fio
tá? Na palma da minha mão, nesse dedo aqui, ó, nesse primeiro dedo aqui, tá? Coloco a agulha aqui, ó, nesse sentido, e eu vou dar um giro na agulha, ó, fazendo assim uma alça nela, tá? No fio, ó, fiz uma alça. Agora eu pego esse fio aqui, que é o maior, esse fio aqui, ó, o comprido, tá? Pego esse fio, vou posicionar no meu dedo, ó. Pego esse fio e passo por dentro dessa alça que eu girei aqui, ó. Ok? E agora eu puxo e virou um nozinho aqui, ó. Tá? Esse aqui é o início do trabalho, é o nó corrediço. Ok? Agora eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Ok? Agora aqui no meu gráfico ele aparece um pontinho preto aqui, que significa o quê? O ponto baixíssimo. Aqui, ó, ponto baixíssimo. Que ele tá aqui, ó, gente, ó, no meio entre uma correntinha e outra, tá? Então a gente vai fazer um ponto baixíssimo, que é, pega aqui, ó, o início, né, a primeira correntinha, aqui tem um nó corrediço e aqui tem a primeira correntinha. Eu vou pegar aqui, ó, atravesso a agulha aqui na primeira correntinha, pego o fio, puxo e vou passar direto aqui dentro dessa alça, ó, fechando assim a argolinha, ó. Ok? Esse fio aqui, que é o inicial, eu deixo aqui ele para trás. E agora a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas. Depois eu vou fazer dentro desse anel, tá? Dentro desse círculo aqui que eu fechei, ó. Dentro desse círculo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos, ó. 15 pontos desse primeiro círculo, ponto alto, tá? Por quê? Porque ele tem um tracinho somente. Um tracinho somente significa o ponto alto, tá? Então, vamos fazer 15 pontos altos. Pontos altos, muita gente já sabe como é que faz, né? Acompanhando as videoaulas. É laço fio, venho, pego o fio, laço, passo 2, laço, passo 2, tá? Então, vamos fazer 15. Vou fazer o segundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos escondendo aqui, ó, esse fio que tá aqui atrás, tá? 11, 12. Vamos puxar aqui pro ladinho, ó, para poder dar espaço para fazer mais 3 aqui, porque isso aqui é anel de correntinha, né? Se fosse um anel mágico, a gente ia ajustando ele, depois puxaria e fecharia o miolinho dele, né? Mas como não é anel mágico, a gente tem que ir adaptando, ó. Vamos fazer mais 3 aqui, para dar um total de 15. Com as 3 correntinhas, um total de 16, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? 15 pontos altos e 3 correntinhas para começar o trabalho, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar, ó, com ponto baixíssimo, tá vendo a bolinha preta aqui? Vamos fechar com ponto baixíssimo na última correntinha, na terceira correntinha de cima, tá? Aqui, ó, terceira correntinha de cima. A gente vem aqui, essa aqui é a terceira, tá? Conta aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu pego aqui e fecho aqui, ó, pego o fio lá atrás e passo direto fazendo ponto baixíssimo, fechando assim essa carreira, ok? Na próxima carreira, a gente vai subir 3 correntinhas, tá? Gente, importante falar com vocês, eu sempre aviso em todos os meus vídeos sobre a velocidade, né? Então, eu sempre recomendo, se você quiser, tem uma ferramenta aqui no YouTube, onde você pode reduzir a velocidade do vídeo e você assistir em velocidade mais lenta, tá bom? Tem uma engrenagemzinha. Quem tá no celular é na parte de cima, nos 3 pontinhos. Você pode clicar ali e vai abrir lá a velocidade, tá? E aí é só reduzir. E quem tá no computador é na parte de baixo, tem uma florzinha de engrenagem
que aí você clica ali e você reduz também a velocidade do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou subir agora 3 correntinhas para a segunda carreira, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer outro ponto, ó. Em cima dessa correntinha inicial aqui, dessa de 3 aqui, ó, da parte de baixo, tá? Da primeira carreira, a gente vai fazer mais um ponto aqui, ó, que é um ponto alto, tá? Então eu vou colocar um ponto alto aqui junto nessa correntinha aqui de baixo, ó. Então eu venho aqui, laço o fio e nesse mesmo lugar onde eu subi a correntinha, eu coloco um ponto alto, tá bom? Então, na verdade, ficaram 2 pontos juntos em cima de um ponto de base, tá? Que é a correntinha. E isso aqui representa um aumento, tá? No crochê. Então, a gente vai fazer em cada ponto desse de base, ó, em cada ponto alto desse aqui, tá? A gente vai colocar 2 pontos altos em cima dele, tá bom? Então, de um vai virar 2 em cima. Então, a gente está fazendo aumento em todos os pontos de base, tá bom? Então, se a gente começou aqui com 16, a gente vai terminar essa carreira aqui com 32, porque é o dobro, né? Cada ponto desse recebeu 2, então, no final da carreira vão ter 32 pontos, tá? Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, ó, é aqui que a gente pega, ó, nessas duas argolinhas aqui do ponto, ó, essas 2 alcinhas do ponto, tá? A gente coloca a agulha, pega o fio, traz e faz um ponto. E depois vem no mesmo lugar, ó, no mesmo buraquinho onde eu fiz o ponto, eu vou fazer o segundo. Então, eu venho, pego e faço outro ponto. 2, tá? 2 pontos em cima do ponto de base. No próximo, a mesma coisa. No próximo também. No próximo. Olha como é que tá ficando. Prontinho, cheguei aqui no final, tá? Vamos conferir para ver se bateu 32 pontos mesmo. Ó, 1 com a correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Certinho, bateu certinho. E agora a gente vai fechar um ponto baixíssimo, tá? Ó, na terceira correntinha, conto 1, 2, 3, pega aqui o fio, de trás trago para frente, ponto baixíssimo, tá ok? Fechamos assim a segunda carreira. Agora a gente vai fazer, ó, pelo gráfico aqui, tem aqui um risco, né, bem grandão aqui, ó, que eu observei aqui na terceira carreira, que é a terceira carreira, né? Tem esse risco aqui, só que esse risco aqui, ele equivale a um ponto, tá? Que tá bem grandão aqui, ó, e passando pela quarta carreira e pela quinta carreira, tá? Então, como a pontinha dele tá na última carreira, que é esse tracinho aqui de cima, que é a parte de cima do ponto, por ela estar na quinta carreira, eu só posso fazer ele, esse pontão aqui, né? Esse ponto grande aqui, eu só posso fazer ele na quinta carreira, tá bom? Então, ele vai... Eu entendo, né, lendo o gráfico, que ele vai ficar por cima da quarta, da terceira e da quarta carreira,
tá bom? Então, a gente não vai trabalhar ele agora. Então, a gente vai trabalhar o quê? Somente o que está na terceira carreira, que é um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. Os 2 pontos altos e a correntinha, o ponto V, na verdade, esse aqui é um ponto V, que se fala, a gente vai trabalhar em cima de um ponto alto da base, tá? Na próxima, que seria esse ponto alto aqui, comprido, a gente não vai trabalhar, porque a gente não vai fazer ele agora, a gente só vai fazer ele na quinta carreira. Então, ele vai ficar um espaço aberto, e a gente vai pular um ponto, no caso, e vamos vir para o próximo, e vamos fazer o ponto V aqui no próximo. Então, vai ser um ponto sem nada e um ponto com um ponto V. Um ponto sem nada e um ponto com ponto V, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai iniciar essa terceira carreira? Em cima da correntinha, que vai ser o ponto triplo, na verdade, ponto alto triplo, que ele tem 3 risquinhos, ó. Ele aqui tem 3 risquinhos, tem um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos. Então, ele é um ponto alto triplo, tá? Esse aqui a gente não vai trabalhar nada, vai ser o espaço vazio. Então, como eu fechei aqui nele, então o que eu vou fazer? Eu vou vir para o ponto do lado, tá? E como é que eu faço para poder caminhar no crochê para o ponto do lado? Eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui, pego o fio, faço ponto baixíssimo pela frente, desse jeito, tá? E agora eu vou subir, que na verdade aqui ele fala um ponto alto, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, vou ensinar uma técnica que, na verdade, é uma técnica de crochê moderno, tá? Não é crochê antigo. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui, somente na alcinha, no ponto da frente, somente na alcinha de trás. Pego o fio, faço ponto baixíssimo, tá? Fiz ponto baixíssimo. Agora eu venho pela frente, ó, pegando as 2 alcinhas, pego o fio, trago, vão ficar 2 alcinhas na agulha, vou laçar e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, tá? Que isso aqui, na verdade, eu fiz um falso ponto alto, que é uma técnica de crochê moderno, tá? Então, assim, você não vai achar isso aqui no gráfico, tá? Mas pela experiência que eu já tenho, eu adaptei e eu fiz assim um ponto alto, tá bom? No falso ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, mesmo porque aqui ele não fala, né, se subiu correntinha nesse gráfico. Então, agora eu fiz 2 correntinhas, vou laçar o fio, vou vir no mesmo ponto de base, ó. E vou fazer outro ponto alto aqui, tá? Beleza, fiz um ponto V. Vou laçar o fio, vou pular um ponto de base, lembra? Que aqui vai ser aquele ponto alto triplo. Então, eu pulo um e venho no próximo e faço ponto alto. 2 correntinhas e no mesmo ponto de base, outro ponto alto. Para fazer assim o ponto V. Ó, outro ponto V. Beleza? E vamos pular, laço o fio, vamos pular um ponto de base e venho no outro e faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço o fio, venho, faço outro ponto alto. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo local, outro ponto alto. Tá? Então, vai ficar assim, ó, uns vezinhos nessa terceira carreira, tá bom? Vou fazer assim por toda a volta. Vou aqui acelerar o vídeo, mas vocês vão ver aí, vão acompanhar eu fazendo aí, pulando um ponto de base, vem no próximo, ponto alto, 2 correntinhas no mesmo lugar, ponto alto. Pessoal, prontinho, cheguei aqui no final. Então, quando vocês terminarem de fazer, tá, os pontos V's, vocês vão conferir aqui, ó. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Equivale a 16 pontos de base. Então, a gente vai fazer 16 pontos V's, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Sempre confiram, tá? Porque no crochê é muito importante que vocês façam o trabalho e vão conferindo sempre, tá bom? Porque se um ponto tiver errado,
todo o trabalho a partir desse ponto errado vai dar errado, tá bom? Vai desandar. Então, eu sou bem chata com isso, né? Nos meus trabalhos. Eu fico conferindo toda a carreira, eu confiro tudo, tá? Porque já aconteceu de eu fazer um trabalho muito grande e lá no meio eu encontrar um erro e ter que desmanchar praticamente mais da metade do trabalho por conta de um pontinho que eu comi. Deixei um ponto faltando no meio do trabalho. E era um trilho de mesa. Então, assim, eu não consigo, né, passar para frente uma peça. Eu sei que existem algumas pessoas que fazem adaptações, mas assim, eu não consigo passar. Se tiver um ponto errado, eu desmancho até aquele ponto ali e faço tudo de novo, tá? Então, vocês que estão começando, sempre contem os pontos, ver se está tudo certinho. Porque é muito comum, gente, acontece demais com quem está iniciando de comer ponto, tá? Ou fazer ponto a mais, ponto, e aí desanda tudo daqui para frente, tá bom? Então confiram, conferido. Agora a gente vai passar para a próxima carreira, que vai ser a quarta. Nessa quarta carreira, tem essas sanfoninhas aqui, tá? Que significa o quê? Esse ponto com um risquinho, vocês já sabem que é o ponto baixo, né? Então, ponto alto, desculpa. Esse ponto com risquinho. Com um risquinho, vocês sabem que é um ponto alto, né? Então, são 1, 2, 3, 4 pontos, só que eles estão fechados. Aqui em cima é uma correntinha, correto? Que é uma bolinha vazada. Eles estão fechados em uma correntinha, né? Então, isso aqui significa que 4 pontinhos altos juntos, fechados em uma correntinha, é um ponto pipoca, tá? O nome desse ponto é um ponto pipoca. Que, na verdade, a gente vai fechar ele com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou explicar para vocês como é que vai ser, só que ele é representado assim, como se fosse uma correntinha em cima, tá? Que, na verdade, a gente vai fazer uma correntinha em cima dele, tá? Para contar a primeira correntinha. Depois a gente vai fazer 3 correntinhas, aqui ó, 3 pontos vazados, 3 correntinhas, depois... Isso aqui, ó, cada ponto pipoca, a gente vai trabalhar em cima, no meio do V, tá vendo? Aqui aquele Vzinho, né, do nosso ponto, a gente vai trabalhar ele aqui dentro desse V, tá bom? Depois faz 3 correntinhas e no próximo meio do V a gente faz outro ponto pipoca, tá? Então a gente vai fechar aqui, ó, ponto baixíssimo sempre para fechar, embora aqui não esteja aparecendo ponto baixíssimo. E aqui, como não são 3 correntinhas assim, um falso ponto alto, que é aquele ponto baixo e uma correntinha, a gente vai fechar nessa correntinha de cima aqui, ó. Atravesso aqui a agulha, pego o fio, trago e ponto baixíssimo para fechar essa terceira carreira. Tá? Fechada a terceira carreira. Agora, para a gente vir aqui para esse meio e começar a trabalhar os pontos aqui, eu vou fazer aquele mesmo esquema, tá? Só que eu vou pegar a correntinha aqui, ó, atravessando ela aqui no meio, ó, pegando a alcinha de trás da correntinha. Pego o fio, faço ponto baixíssimo para poder eu chegar nesse meio aqui. E agora eu venho aqui por dentro, ó, pego o fio, trago, ficaram 2 alcinhas na agulha, laço, faço ponto baixo e laço e faço uma correntinha, formando assim o meu primeiro ponto alto, tá? E vou fazer mais 3, né? Porque são 4, correto, ó? 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 3 aqui dentro, laço, 1, laço, 2, laço, 3. Fiz 4 pontos altos, ó. Tá? Como é que eu vou fechar esse ponto pipoca? Eu vou colocar no primeiro ponto aqui, ó, que vai ser o falso ponto alto. Eu coloco nessa correntinha de cima aqui, que é a base do ponto, ó. A agulha, atravesso ela, tirei do fio, tá vendo? Ela tava aqui, ó. Ela tava aqui, eu tirei, coloquei a agulha no primeiro ponto. Agora eu pego aqui, ó, essa alça aqui por trás do ponto, tá? Aqui atrás, a parte de trás do ponto, parte da frente do ponto, parte de trás do trabalho, tá? Pego essa alça aqui e puxo ela aqui por trás, ó. Passando aqui pelo ponto da frente, tá? Fechei o ponto, ó, os 4 pontos juntos, para fazer essa sanfoninha aqui do desenho. Fechado, agora eu vou fazer a correntinha, que é essa daqui, ó, que tá aqui em cima, tá? Eu pego, laço o fio e correntinha para fechar, tá bom, ó? Beleza? Vou fazer outra e vocês vão acompanhando aí até vocês pegarem direitinho como é que faz o ponto pipoca, tá? Agora são 3 correntinhas pra gente dar esse espaço entre um e outro, né? Vamos lá, 1, 2, 3 correntinhas,
laço o fio, vamos fazer outra pipoquinha aqui dentro, ó, desse ponto V, que é 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, tiro a agulha aqui, ó, da linha, venho nesse primeiro ponto aqui, colocando, ó, atravessando aqui, ó, nas correntinhas de cima do ponto, pego o fio, puxo aqui para dentro, para esse primeiro ponto, ó, passo ele aqui, tá, essa alça, laço e faço uma correntinha, que é a correntinha de cima, tá, para fechar o ponto pipoca, ó, fica igualzinho uma pipoca, né, fica gordinha assim, ó, e 3 correntinhas, para dar espaço para chegar aqui no próximo ponto V. Laço o fio e venho e faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Tiro a agulha da linha, venho aqui no primeiro ponto, coloco, atravesso a agulha de trás, da frente para trás, pego a alça por trás, passo direto aqui dentro do primeiro ponto, faço uma correntinha aqui em cima, tá? Que é a correntinha de cima do ponto pipoca. E agora mais 3 correntinhas de separação, tá ok? Então, a gente vai fazendo assim, ó, por toda essa quarta carreira. 2, 3, 4. Tiro, coloco a agulha, puxo por trás, ó. Fechei com uma correntinha. E agora 3 correntinhas de separação. E eu vou fazendo assim por toda a carreira. 4. Ó, olha como é que tá ficando aqui os pontos pipocas, ó. As pipoquinhas. Já dá um efeito, né? Bem bonito no trabalho. Tá bom? Vou fazer aqui essa carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês a próxima etapa. Pessoal, eu cheguei aqui, ó, no final, fiz a última pipoquinha, tá? Total de 16 também. E fechei com a correntinha, fiz 3 correntinhas, né, de espaço, de separação. Agora a gente vai vir aqui, ó, no início dessa pipoquinha, tá? Onde eu comecei aqui, que eu fechei essa correntinha aqui de cima, ó. Eu vou colocar aqui a agulha para poder fechar meu ponto baixíssimo nela, tá? Nessa correntinha. Pronto, já fechei. Que foi aqui, ó, na primeira correntinha que a gente fechou a pipoquinha, tá? Agora, no gráfico aqui, o que a gente tem que fazer na próxima carreira? A gente tem que fazer um ponto baixo, tá? Porque esse ponto do risquinho aqui, ó, desse X, tá? Equivale aqui na minha legenda a um ponto baixo, ok? Então, eu tenho que fazer um ponto baixo, aí depois eu venho aquele ponto grandão, tá? Que é o ponto alto triplo, que tem 3 risquinhos. Vem o ponto grandão, que eu vou pegar ele naquele ponto que a gente deixou espaço. E depois eu venho mais 2 pontos baixos aqui nessa correntinha, tá bom? Então, vai ser ponto baixo, ponto alto triplo, depois 2 pontos baixos do lado e já passo para o próximo espaço de correntinhas e faço ponto baixo, ponto alto triplo, 2 pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer ele aqui? Já fechei ponto baixíssimo. Então, agora nesse espaço aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo, que eu vou vir aqui do mesmo jeitinho, ó. Vou correr em cima da correntinha, pegando a alcinha de trás, pego, faço ponto baixíssimo para poder eu chegar nesse espaço aqui do meio, venho pela frente e faço um ponto baixo. Então, como a gente vai fazer o ponto alto triplo, tá? 3 risquinhos significam 3 voltas na agulha. Então, eu vou pegar aqui o fio, vou fazer 3 laçadas na agulha. 1, 2, que equivale ao ponto alto duplo, que é o primeira laçada, ponto alto duplo, terceira laçada, ponto alto triplo, tá? Venho aqui, ó, no ponto que a gente deixou em aberto aqui, ó, o espacinho. Eu coloco a agulha que ele sai aqui atrás, ó, ó, tem um espacinho aqui para ele respirar aqui, ó, tá? A agulha vai sair atrás das 2 correntinhas, das 2 alcinhas do ponto, laço o fio, puxo ele aqui por dentro,
tá? Como se eu fosse fazer um ponto alto, tá bom? Só que é ponto alto triplo. Laço, passo 2 alças, laço, passo 2 alças, laço, passo 2 alças e por último, laço, passo 2 alças, tá bom? Olha o tamanhozão que ele ficou. Ficou um ponto bem grandão, né? Que vai dar altura, ó, de 2 carreiras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele fica com uma altura de 2 carreiras, por isso que é ponto alto triplo, tá bom? Então, assim, os centímetros, né, equivalem a 2 carreiras, tá? Agora a gente vai fazer mais 2 pontos baixos, ó, 1, 2, que é aquele ponto que a gente não laça, né, para fazer ele. Então, agora já ficou aqui o bloquinho pronto, ó. Ponto baixo, ponto alto triplo e 2 pontos baixos. Agora vamos passar para o próximo espaço de correntinha, tá? Que é esse aqui. Direto. Ponto baixo, um somente, ó. Um ponto baixo. 1, 2, 3 laçadas na agulha. Venho aqui embaixo, no ponto que tá sozinho aqui, ó. Que tá sem nada. Coloco a agulha, pegando as 2 alcinhas e trazendo a agulha aqui para frente, ó. Do trabalho. Pego o fio, puxo aqui por baixo, tá? Ele tá ficando um ponto sobreposto, né? Tá por cima do trabalho, tá? Laço, passo 2 alças, laço, passo 2 alças, laço, passo 2 alças e por último laço e passo mais 2 alças. Terminamos. Agora aqui nessa alcinha de correntinha, mais 2 pontos altos, pontos baixos, que é o ponto que a gente não laça, tá? Que é o ponto menorzinho, ó. E mais já fizemos mais um, tá? Se ficar apertado, vai afrouxando um pouquinho, tá? A tensão, que é o que eu expliquei no início do trabalho, pra gente não colocar muita tensão e ficar repuxando, tá bom? Então, ó, vai ajeitando, vai ajustando, tá bom? A pontuação, ela tá certinha, só se emborcar é questão mesmo da tensão do seu ponto, tá bom? Se você quiser testar com uma agulha de número maior, também pode ficar à vontade. Vamos para o próximo. Direto aqui, ó, pego o fio, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 voltas na agulha, venho aqui no ponto de baixo, coloco a agulha, pego ela, atravesso ela e já jogo para frente do trabalho, ó. Puxo o fio, passo, laço, passo 2, laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo mais 2. E agora, 2 pontos baixos do lado, beleza? Então, 3 vezes aqui, ó, ficou bem explicadinho para vocês, tá? Como que a gente vai fazer daqui para frente em todos esses espacinhos de correntinhas aqui, tá bom? Então, vamos fazendo aí, tá? Se quiser voltar um pouquinho o vídeo para ver como é que é novamente, volta o vídeo e faz todos esses espacinhos aqui e a gente já volta aqui, ó, para fazer a próxima. Aí a gente vai começar a fazer o bico de acabamento, tá ok? Prontinho, chegamos aqui no final dessa quinta carreira. Agora a gente vai fazer o bico de acabamento, tá? Então, pessoal, aqui nessa carreira a gente fez um total de 64 pontos, tá? Que foram 3 pontos baixos e um ponto alto triplo, tá? Então, 16, né? 16 pontos pipocas desse. Vezes 4 pontos dá 64 pontos, tá? Porém, aqui no gráfico ele pula de 3 em 3. Ó, ele pula aqui, ó, ele faz um ponto baixo aqui em cima desse ponto baixo, depois ele pula 1, 2 e no terceiro ele faz outro ponto baixo, tá? Sendo que se a gente for fazer isso, pular de 3 em 3, vai dar mais de 21, correntinhas dessa daqui, tá? Correntinhas dessas aqui. E eu preciso somente de 20 correntinhas dessa daqui para poder fazer o bico de acabamento, que vai dar 10 lequezinhos desse daqui, tá? Então, o que ele faz aqui no gráfico, que depois eu vi? Que ele distribui, ele faz 4 sequências dessa daqui, em vez dele pular com 3, tá? Ele pula com 4. Então, o que eu vou fazer? Como ele centralizou os 4 aqui, os aumentos aqui,
Eu vou distribuir, que eu prefiro distribuir para ficar mais homogêneo o trabalho, tá? Então, eu vou distribuir esses aumentos de 4, vou fazer de 4 em 4, tá bom? 4 vezes 4, 16. Então, a cada 4 com 3, eu vou fazer um com 4, tá bom? Então, vocês vão ver, quem não entendeu muito bem essa minha explicação, vocês vão visualizar agora, que eu vou explicar na prática, tá bom? Então, eu vou fazer, mantém, né, a questão das correntinhas, em vez de fazer 3 correntinhas, eu vou fazer com 4, porque eu achei que ficou bem apertadinha essa última carreira aqui e não vai interferir em nada. Mas se você quiser continuar e se você quiser fazer essa carreira aqui, essa voltinha mais apertadinha, vocês podem fazer com 3, sem problema algum, tá? Aí só ver se não vai repuxar, né? Porque o meu repuxou, eu não achei que ficou legal. Então eu vou fazer com 4, tá bom? Então eu fiz uma correntinha, ó, ponto baixo, depois vem 1, 2, 3, 4 correntinhas. O primeiro já vai ter o aumento, vou pular 1, 2, 3 e no quarto eu faço um ponto baixo. E vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E agora os próximos 4 vou fazer com espaço de 3. 1, 2, 3, eu faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, ponto baixo. Já deu 4, né? Primeiro é com aumento, aí conta 1, 2, 3, 4, sem o aumento, sem o espaço grande, né? E agora a gente faz outro com espaço grande. 1, 2, 3, 4 e pula 1, 2, 3, não, desculpa. A gente pula 1, 2, 3, no quarto a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 por 4 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mais um, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E agora é o quarto de novo, né? A gente fez o aumento aqui. 1, 2, 3, 4. Agora vai de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou acelerar um pouquinho. A gente vai fazer mais 4 vezes agora, tá? E aí eu vou acelerar um pouquinho até chegar lá no final. Pessoal, eu cheguei aqui, ó. Essa aqui é a última correntinha de 4. E agora ficou somente, né? 1, 2 e aqui já é o ponto que a gente vai fechar, tá bom? Então eu venho aqui, ó, ponto baixíssimo, atravessando aqui o ponto baixo inicial. Pego o fio, trago e faço aqui ponto baixíssimo para fechar essa última correntinha. Vamos só conferir para ver se deu 20 mesmo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas, ok? Vamos agora para a última parte. Vamos fazer os leques, que vão ser 10 lequezinhos, tá? Mas antes de eu fazer esse leque com vocês, vou explicar aqui a última parte. Já queria agradecer, tá? Quem deixou o like aqui pra mim. Quem também compartilhou esse vídeo com mais iniciantes aí no crochê, tá bom? Espero de coração que essa minha explicação, que foi bem longa, né? Pra uma peça tão pequena, mas assim, eu quis falar todos os detalhes para poder justamente ajudar quem tem ainda dúvida, né? Quem tá aprendendo crochê, quem ainda não sabe alguns detalhes, né? De crocheteira, que tá amando essa arte também, porque tem quem é iniciante está descobrindo agora tudo do crochê, e eu tenho certeza que já se apaixonou por essa arte. Então, assim, o meu objetivo é atingir aí o maior número de pessoas para tirar as dúvidas e que vocês consigam, né, de coração, reproduzirem essa peça, tá? Essa e dali para frente desbloqueiem, né? Desbloqueie aí essa questão que tem muita gente que fala que acha muito difícil,
que olha pro gráfico e não entende nada, tá? Então, assim, eu espero que a partir dessa videoaula vocês consigam, pelo menos, iniciar aí as peças de vocês através de um gráfico, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, já deixei aí no início do vídeo a orientação para vocês. Que assim, eu sei que meu Instagram é um pouco demorado eu responder, mas não se preocupem, deixa a mensagem lá que uma hora eu vou ver, tá bom? E vou responder vocês. Eu também tenho um grupo no Telegram, se você quiser entrar. Tem aqui embaixo na descrição desse vídeo todos os meus links das outras redes sociais que eu tenho, inclusive a do Telegram também, tem um grupo lá. Se você quiser pedir ajuda, você deixa sua dúvida lá que vai ter sempre alguém para ajudar, tá bom? Tirar sua dúvida. E eu também tô sempre dando uma olhadinha lá. E se eu puder, assim, se eu ver a mensagem de vocês, eu vou responder lá para ajudar vocês também, tá? Então vamos lá, agora a última parte. Eu vou correr, tá? Porque eu quero chegar aqui nesse meio, no meio dessas 4 correntinhas aqui. Então eu vou correr aqui em cima dessa correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. No próximo também, tá? Um ponto baixíssimo. Agora eu venho pela frente dessa alça, pego o fio, trago aqui pra frente, vou laçar e vou fazer um ponto baixo, tá? Que vai ser isso aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu corri em cima dessa correntinha aqui pra chegar aqui no meio e fazer esse ponto baixo aqui no meio da correntinha, tá? Então eu iniciei com ponto baixo, agora a gente vai passar direto, sem fazer correntinha, ó. Vamos passar direto, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos dentro da próxima correntinha. Então, laço o fio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, tá? Na próxima correntinha do lado. Pessoal, voltei para mostrar aqui uma situação para vocês aqui durante o vídeo, tá? O que eu expliquei sobre tensão de pontos. Eu tinha me esquecido que nessa última carreira eu também tinha feito um ajuste, tá? Que foi aumentar um ponto nesses lequinhos aqui. Por quê? Porque no meu ponto, na minha tensão de ponto, aconteceu isso aqui, ó. Essa última carreira ficou emborcando, ficou levantando, tá? Eu fiz assim proposital para vocês verem que isso pode estar acontecendo também, né, com vocês. E aí a gente vai fazer o quê? Não só, você pode trocar a agulha, nessa última carreira aqui, você pode testar, trocar a agulha e ver se vai resolver, se ele vai ficar retinho, tá? No meu caso, eu quis aumentar um ponto. Então, ao invés de eu fazer com 8 pontos, aqui eu vou fazer com 9, tá bom? Então, eu vou desmanchar. Não vou cortar aqui a parte do vídeo, tá bom? Eu quis mostrar mesmo pra vocês, porque isso aqui acontece demais com toda a crocheteira. E é assim que a gente soluciona o problema, tá bom? Então, vamos lá, fazer mais um ponto aqui, vai ficar 9 pontos altos ao invés de 8 e um ponto baixo de intervalo, tá? E vou fazer os meus aqui com 9 pontos. E já volto para mostrar para vocês como ficou o resultado. Ó, já deu aqui uma curvinha maior, tá vendo? Soltou um pouquinho de subir, tá bom? Então já volto para mostrar para vocês. Pessoal, eu cheguei aqui no final das 10 pétalas que a gente fez. Aqui fiz o último ponto alto dos 9. Agora eu vou cortar o fio, porque aqui já é o final, né? A gente vai arrematar aqui, tá? Para arrematar, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14. Eu esqueci de passar para vocês no início, tá? Porém, se você não tiver agulha de tapeceiro, sem problema algum. É só vocês fazerem como eu vou explicar para vocês na agulha comum, tá? Então, eu vou cortar o fio, ó. A gente corta aqui um pouquinho grandinho, para não ficar ruim na hora de arrematar. Vamos puxar aqui direto, ó. Puxa aqui direto, tá? Quem não tiver agulha de tapeceiro, vocês vão puxar o fio aqui pela frente, assim, ó. Nesse ponto baixo aqui, tem um ponto baixo. Vocês vão atravessar de trás pra frente, nesse ponto baixo. Vão pegar o fio aqui, traz aqui pra trás, tá? Ó, desse jeito. E agora pega nesse último ponto aqui, ó. E coloca a agulha aqui, nesse último ponto, nessa última alça.
e puxa o fio assim, ó, de cima para baixo, tá? Aqui, ó. Tá bom? Desse jeito, ó. Para vocês poderem fazer essa curvinha aqui igualzinha, como se fosse dos outros pontos, ó. Tá ok? E aqui eu vou colocar na agulha, mas se vocês quiserem, vocês vão puxando o fio por dentro, ó. Coloca a agulha e vai descendo com o fio, tá? Eu vou jogar ele aqui para baixo, desses pontos altos aqui. É só vocês virem puxando com a agulha por baixo, tá bom? Eu vou colocar na agulha, porque eu acho bem mais fácil. É um investimento que eu recomendo que vocês façam, porque é bem mais rápido, ó. Eu vou vir aqui e jogo ele aqui por baixo, para prender bem. Puxei aqui no finalzinho, para fechar aqui, para não ficar um buraco, né? Ficar frouxo. Isso tudo é por trás do trabalho, tá? Esse aqui é o avesso, ó. Esse aqui é o direito e esse aqui é o avesso. Aí aqui eu jogo aqui, ó, por baixo desses pontos. E prontinho, tá? Aqui, ficou no meio do fio, eu vou acertar aqui. E agora eu vou dividir esse fio, ó, tá aqui embaixo. Agora eu vou dividir esse fio aqui no meio, tá? Com a minha agulha mesmo, ó, de tapeceiro. Pode fazer tudo sem essa agulha, tá? É só fazer igualzinho, divide no meio. Eu coloco aqui, ó, aqui embaixo, vou pegar um fio aqui transversal e vou amarrar, tá bom? Essas duas partes. Vou fazer 1, 2, vou fazer 3. 3, tá? Só que ele arrebenta, tá, gente? Tem que puxar com cuidado. E vou cortar aqui, ó, bem rentinho aqui. Se quiser só esconder e não amarrar, também pode. Eu faço assim porque eu acho que fica mais seguro. E escondo esse nozinho para não ficar aparecendo. E agora aqui o inicial, que é da correntinha, é a mesma coisa. Você pode já escondendo desde o início, ou você pode deixar pro final e esconder no final, tá? Vou jogar aqui por baixo, ó. Desses pontos. Só faço assim, tá? Amarra ou só corta. Porque aqui já tem nó inicial, né? Porque é uma correntinha, não é anel mágico. Se fosse anel mágico, eu recomendaria que vocês amarrassem, tá? Igual eu amarrei agora no final. Mas como não é anel mágico, eu só vou cortar. Prontinho. Terminada a nossa peça. Ó, ficou igualzinho do gráfico. Com exceção do finalzinho, né, que eu expliquei pra vocês, porque eu fiz as alterações. Tá bom? Então, dá um print aí, ó, quem quiser fazer com calma, o gráfico com calma depois, tá? Vou tirar a mão aqui, ó. Faz o print aí da tela e aí vocês fazem com calma, tá bom? Depois volta aqui nessa videoaula, compartilha lá no WhatsApp de vocês e volta nessa aula aqui para reproduzir ele com calma, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido comigo aqui até o final. Esse aqui foi, ó, o piloto que eu fiz, né? Foi o primeiro. Esse aqui é cinza, a cor dele, tá? Também ficou, ó, um luxo. Então, muito obrigado por vocês terem assistido comigo aqui até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!